Olá! Então, continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Então, hoje eu estou finalizando o capítulo 3, Razões do Monopólio, da parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Então, hoje eu vou finalizar o parágrafo 3 que ficou pendente, tá? Do capítulo 3. E no próximo vídeo eu vou começar a ler o capítulo 4, tá? Da parte 1. Tá? Então agora esse vídeo é só para finalizar o capítulo 3. Tá? Então ficou pendente o parágrafo 3. A outra estava limpinho, né? Então ficou pendente isso aqui, ó. Tá? O parágrafo 3 do capítulo 3, da parte 1. Tá? Vou finalizar esse parágrafo aqui. Então, continuando. Finalizando, né? Houvesse a colonização espanhola evoluído nesse sentido, e muito maiores teriam sido as dificuldades enfrentadas pela empresa portuguesa para vencer. A abundância de terras da melhor qualidade para produzir açúcar de que dispunha, terras essas bem mais próximas da Europa, a barateza de uma mão de obra indígena mais evoluída do ponto de vista agrícola. Aqui tem o rodapé 13, tá? Agrícola, número 13. Que eu vou ler agora, tá? Só um pouquinho. Acho que eu vou espiar. Desculpa. Número 13. Eu vou ler aqui de novo. A abundância de terras da melhor qualidade para produzir açúcar de que dispunha, terras essas bem mais próximas da Europa, a barateza de uma mão de obra indígena mais evoluída do ponto de vista agrícola. Número 13. As populações indígenas mais evoluídas do ponto de vista agrícola eram a das terras altas do México e dos Andes, e não se habituaram facilmente ao trabalho nas plantações de cana, localizadas em terras baixas e úmidas. Por essa razão, a mão de obra negra também foi introduzida nos engenhos de açúcar, instalados para abastecer as populações dessas regiões. A densa população das Antilhas, que poderia ter servido de base para o desenvolvimento agrícola da região, foi em grande parte transferida para o trabalho nas minas, em condições climáticas distintas, desaparecendo em grande escala. Voltando ao parágrafo 3. Bem como o enorme poder financeiro concentrado em suas mãos, tudo indica que os espanhóis podiam ter dominado o mercado de produtos tropicais, particularmente o do açúcar. Aqui tem o rodapé número 14. Particularmente o do açúcar. E o 14 está aqui, ó. Desculpa, pessoal. Comecei a espirrar. Então, 14. A exportação de açúcar pelas colônias americanas estava proibida para evitar concorrência no mercado interno da Espanha, a pequena produção que se obtinha na Andaluzia. Voltando para o parágrafo. Desde o século XVI. Só um pouquinho. Peraí. Vocês vão ver um momento ruim eu agora. Eu vou limpar o nariz. Perdão. Continuando. Desde o século XVI. A razão principal disso não ter acontecido foi muito provavelmente a própria decadência econômica da Espanha, não existindo por trás um fator político, como ocorreu em Portugal. O desenvolvimento de linhas de exportação de produtos agrícolas americanos teria que ser provocado por grupos econômicos poderosos, interessados em vender seus produtos nos mercados coloniais. Seria de esperar que os produtores de manufaturas liderassem esse movimento, não fora a decadência em que entrou esse setor na etapa das grandes importações de metais preciosos e da concentração da renda em mãos do Estado espanhol.
Cabe, portanto, admitir que um dos fatores do êxito da empresa colonizadora agrícola portuguesa foi a decadência mesma da economia espanhola, a qual se deveu principalmente à descoberta precoce dos metais preciosos. Tá? Eu vou ler de novo porque teve como é que eu posso dizer? Teve uma pedra no meio do caminho que atrapalhou, que foi meu espirro. Então eu vou ler de novo com mais calma, tá? E aí eu vou só comentar, porque não precisa traduzir isso aqui, tá? É bem fácil de entender. Tá? Houvesse a colonização espanhola evoluído nesse sentido, e muito maiores teriam sido as dificuldades enfrentadas pela empresa portuguesa para vencer. A abundância de terras da melhor qualidade para produzir açúcar, de que dispunha, terra essas bem mais próximas da Europa, a barateza de uma mão de obra indígena mais evoluída, do ponto de vista agrícola, número 13, as populações indígenas mais evoluídas do ponto de vista agrícola eram as das terras altas do México e dos Andes, e não se habituaram facilmente ao trabalho nas plantações de cana, localizadas em terras baixas e úmidas. Por essa razão, a mão de obra negra também foi introduzida nos engenhos de açúcar instalados para abastecer as populações dessas regiões. A densa população das Antilhas, que poderia ter servido de base para o desenvolvimento agrícola da região, foi em grande parte transferida para o trabalho nas minas, em condições climáticas distintas, desaparecendo em grande escala. Bem como o enorme poder financeiro concentrado em suas mãos, tudo indica que os espanhóis podiam ter dominado o mercado de produtos tropicais, particularmente o do açúcar. 14. A exportação de açúcar pelas colônias americanas estava proibida para evitar concorrência no mercado interno da Espanha, a pequena produção que se obtinha na Andaluzia, desde o século XVI. A razão principal de isso não ter acontecido foi muito provavelmente a própria decadência econômica da Espanha, não existindo por trás um fator político, como ocorreu em Portugal. O desenvolvimento de linhas de exportação de produtos agrícolas americanos teria que ser provocado por grupos econômicos poderosos, interessados em vender seus produtos nos mercados coloniais. Seria de esperar que os produtores de manufaturas liderassem esse movimento, não for a decadência em que entrou esse setor na etapa das grandes importações de metais preciosos e da concentração da renda em mãos do Estado espanhol. Cabe, portanto, admitir que um dos fatores do êxito da empresa colonizadora agrícola portuguesa foi a decadência mesma da economia espanhola, a qual se deveu principalmente à descoberta precoce dos metais preciosos. Tá? Ou seja, resumindo todo esse parágrafo, tá? Se não fosse a descoberta precoce dos metais preciosos da colônia espanhola dentro da América Latina, que eles descobriram principalmente no México e Peru, os espanhóis poderiam ter dominado o mercado de produtos tropicais, tá? Principalmente o açúcar. Tá? Se não fosse a proibição da própria Espanha, da própria coroa espanhola, de não deixar o produto de açúcar que já era produzido dentro da colônia espanhola, uma pequena produção, e pela coroa ter proibido aquela exportação por causa da produção que também tinha dentro da coroa espanhola, dentro da Espanha. Tinha lá uma produção de açúcar lá dentro também, que era na Andaluzia, tá? Eles produziam açúcar dentro da Andaluzia, era um mercado interno da Espanha. Tá? Então, para evitar uma concorrência interna dentro do mercado espanhol, que é uma bobagem. Eles poderiam aproveitar aquele mercado interno e mais a colônia espanhola para exportar para outros países. Não, para eles ia ser uma concorrência interna com a coroa espanhola, com a Espanha. O mercado de açúcar dentro da colônia espanhola, de dentro da América Latina. Eles desperdiçaram isso daí. Tá? Então, para eles aquilo era uma concorrência até com o próprio mercado espanhol, com o próprio mercado dentro da Espanha. A exportação de açúcar ou de produtos tropicais, tá?
mercado de produtos tropicais. Tá? E aí, qual é o problema? Eles não souberam administrar essa política econômica, tá? Em prol